que a nossa comunicação é a nossa maior e mais importante ferramenta de trabalho, todos nós já sabemos. Então, neste vídeo, eu quero te ensinar 3 técnicas para você dominar a sua oratória, para você implementar ainda hoje na sua comunicação e perceber uma melhora significativa na forma como você se apresenta em público. Muito prazer, meu nome é Aira D'Agostinho, eu sou fonoaudióloga e criadora do Comunica, um programa de treinamentos e mentorias em comunicação assertiva e oratória. E o intuito desse vídeo é realmente mostrar para você o que é uma boa oratória, quais são os pilares que sustentam uma boa comunicação e no final te entregar 3 dicas que de fato farão muita diferença na sua comunicação. Então, quando nós pensamos em oratória, eu gosto de diferenciar essa palavra, essa habilidade com a comunicação de fato. Porque sim, oratória está muito atrelada àquela performance que nós fazemos no palco, aquilo que nós fazemos em um vídeo, aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, seja para apresentar um projeto, fazer um pitch de venda, seja para participar de uma reunião de alinhamentos em que você fala para mais pessoas. Oratória remete muito àquela apresentação com um público maior. Já a nossa comunicação, ela está muito atrelada àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, a nossa comunicação, de fato, é um reflexo da nossa personalidade, dos nossos costumes, da nossa cultura. Eu digo que a nossa comunicação é um reflexo de tudo que há dentro de nós. E quando nós pensamos em comunicação, nós temos sim como lapidar ou ajustar alguns elementos para que a nossa comunicação seja entregue, seja articulada, digamos assim, para os diferentes públicos. Já a nossa oratória, ela tem uma performance mais generalista, vamos dizer assim. Então, quando eu penso em oratória, eu tenho 3 pilares que sustentam a minha performance, que é o conteúdo da minha mensagem, ou seja, o conteúdo, as minhas palavras, a minha voz e a minha modulação vocal, que é responsável por captar a atenção do público, por manter o público engajado, por refletir, por transmitir a nossa emoção, os nossos sentimentos. E, como terceiro elemento, os gestos e as expressões do corpo. Então, entram aqui os gestos das mãos, a postura, a expressão facial e assim por diante. Então, hoje, eu vou te passar 3 técnicas, 3 dicas para cada um desses elementos e com certeza, se você implementar na sua comunicação, eu tenho certeza que você já vai mudar, já vai assim, ter um outro perfil de comunicação que fará muita diferença para os seus resultados, para aquilo que de fato você comunica em público. Então, primeiro, pensando em conteúdo, eu vejo que é muito comum as pessoas se perderem naquilo que estão falando. Apresentam brancos, não conseguem manter uma linha de raciocínio, têm dificuldades para falar por improviso, tem uma comunicação que é muito prolixa, muito repetitiva, muito redundante. Então, quando você pensa em conteúdo da mensagem, foca no seguinte: a sua mensagem precisa transmitir para o outro as informações que são essenciais, ou seja, o que diante disso que eu vou falar, disso que eu vou apresentar, é essencial para que meu público me entenda. Então, ponto número 1, essencial. Ponto número 2, eu coloco mais informações, eu dou mais corpo para minha comunicação com outras informações que não são essenciais, mas são importantes de igual maneira. Então, numa escala de hierarquia, essencial, ponto 1, importante, ponto 2. E os detalhes, os pormenores, aquelas informações que de fato não contribuem para o entendimento como um todo, eu elimino. Porque aqui a sacada é o seguinte: quando o meu interlocutor quiser saber mais sobre algum ponto do qual eu falei, ele me pergunta. Eu dou espaço, eu dou abertura para a pessoa me perguntar, então eu não preciso focar em todos os detalhes. Então, essa é a primeira dica. Essencial, importante, excluir os pormenores, os detalhes desnecessários. Dito tudo isso, você vai hierarquizar as informações. Então, você vai apresentar elas em início, meio e fim. O início eu dou um contexto,
eu dou um norte do que eu vou falar, o meio é de fato o desenvolvimento do corpo do assunto e a conclusão, o fim, é a recapitulação dos pontos essenciais, daquilo que de fato você quer que fique com o seu público no momento em que você termina a sua mensagem. Então, aqui foram as dicas para o conteúdo da sua fala. Agora, pensando na voz e na modulação vocal de fato, eu quero que você, a partir de hoje, veja o seu público como se fosse alvos à sua frente. O que eu quero dizer com isso? A sua voz sai de você e atinge esse alvo. E quando você mantém essa imagem aqui, essa ideia de alvo, a sua voz é impostada de uma maneira diferente. Ela ganha mais firmeza, ela ganha mais sustentação. Porque sim, você vai manter mais o contato com o seu interlocutor. Ou no caso aqui do vídeo, o meu alvo é a câmera do meu celular. Então eu imposto, eu projeto a minha voz e ela sai mais firme, ela sai mais encorpada. E como um ponto junto com essa voz, junto com essa projeção vocal, é pronunciar todas as partes das palavras, inclusive os plurais que eu sei que de vez em quando você corta. O que não é um problema, porque falar dessa forma torna a nossa comunicação um pouco mais informal, sim, mas nem sempre nós precisamos de uma formalidade excessiva. Agora, pensando na oratória, na apresentação e tudo mais, então pronunciar todas as partes das palavras. E olha que incrível, porque quando você faz isso, automaticamente você ganha mais domínio do teu ritmo de fala, do teu volume de fala, porque você está se importando no como você está falando, não somente no o que você está falando. E por fim, pensando nos gestos e nas expressões do corpo, um ponto essencial: mantenha a sua postura, mantenha as costas eretas, os ombros longe das orelhas, a cabeça em 90 graus, olhando para o público, olhando para o teu interlocutor na maior parte do tempo. E gesticule as suas mãos no quadrante entre aqui o tronco, o tórax e a cintura. Deixe essa movimentação ocorrer de uma maneira natural. Abra suas mãos, mostre as suas mãos, porque elas também trazem dinamismo para a comunicação. Elas também fazem com que o público capte mais a essência da sua mensagem, por mais que não pareça. Então, deixe a comunicação mais interessante. Se você chegou até aqui e percebe que essas dicas sim fazem sentido para você, mas que você quer desenvolver ainda mais as suas habilidades dentro da oratória, então eu te convido a me seguir lá no meu Instagram, no @airadagostini, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou e entender se é o momento de fato para você me procurar para uma mentoria, para uma consultoria que visa então refinar e lapidar ainda mais a sua oratória. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no meu canal, deixa um comentário e, claro, se desejar compartilhar isso com outras pessoas, eu também vou ficar muito feliz. Até breve e até o nosso próximo vídeo.